a mais um episódio do Plano B Podcast, o podcast de suplementar os seus estudos durante o processo da epidemia do coronavírus. Estamos aqui hoje para tratar assuntos de sociologia referente ao primeiro e terceiro ano do ensino médio. É isso, eu estou aqui com meu amigo Jucimar Eugênio. Boa noite. Alan Kennedy. Boa noite, galera. Ademir Pereira. Estamos na área. Eu, Marlos Reis, também tem um nome, também sou batizado. Primeiro tópico que a gente vai abordar aí é a matéria referente ao primeiro ano, que são as instituições sociais, o processo de socialização. É isso, Jucimar? Isso mesmo. Ideia... Por onde é que... Vamos lá. A ideia da gente tratar instituições sociais é a gente pensar como que o ser humano ele age e interage em sociedade. Uma instituição social é um processo de obrigatoriedade em relações sociais. É uma coisa que você não pode fugir. Por exemplo, para você fugir de coisas como trabalho, escola, família, são coisas que a sociedade coloca e a partir desse que ela coloca, nós aprendemos a nos organizar dessa forma. A sociedade tem uma forma de organização. Essa organização ocorre dentro daquilo que nós chamamos a sociologia de instituições sociais. Então, família é uma instituição social. Isso, família é uma instituição social. Escola é uma instituição social. Isso. Entre outros mesmo que as exemplos. Pessoas... Tem vários outros, né? Igreja? Bem. Bom, tá. E qual que vai ser o nosso ponto de partida, então? O ponto de partida para a gente entender instituição social é começar pelo processo de socialização. Socialização é a ideia que nós, ao nascer, somos colocados dentro de um determinado grupo. Isso é o que nós chamamos na sociologia de socialização primária. Quando você passa a receber três tópicos, que é o aprendizado, imitação e identificação. Então, todo mundo, ao nascer, colocado dentro de um grupo, normalmente é família, para muito pouca gente não é. Para quem não está dentro de uma família, tem uma família artificial, falou disso daqui a pouco. Dentro de uma família, você aprende, imita e se identifica. Todo mundo aí deve estar lembrando, por exemplo, de uma frase que é: poxa, você é a cara do seu pai, você é filho do seu pai, ou seja, você imita, você se identifica com aquele grupo social que você está, e ali você tem o princípio da sua moralidade e da formação do ser humano. Bacana? Vamos seguir aqui? Esse a cara aí, então, não necessariamente são os traços genéticos. Você está falando dos trejeitos, né? Trejeitos, a forma de falar, gosto por determinada alimentação, música, time de futebol, coisas que nós aprendemos naquilo que nós chamamos de socialização primária, que normalmente acontece na família. Para quem não tem família, esse indivíduo vai ser colocado dentro de uma família artificial, o popular orfanato, ou o nome mais técnico que nós temos hoje em dia, que é a casa-lar. Pessoas que estão sem aí os seus progenitores, são colocados dentro dessas instituições para imitar a família, dando a essa pessoa a possibilidade de ter esse pilar social na vida dela, a vida nessa comunidade primária. Vou fazer mais uma perguntinha. Se a família pode, então, aí ser dita como a primeira dessas instituições, né? Talvez a microinstituição, qual seria um conceito ideal para a família? A família aqui está relacionado com a ideia dos significativos. Na socialização primária, nós somos apresentados aos nossos significativos. Aqui não importa o modelo de família. Se ela é patriarcal, se ela é matriarcal, se ela é homoafetiva, não faz a menor diferença. Monoparental, biparental, não faz diferença. A grande questão é lógico que dentro de determinadas sociedades, alguns modelos de família vão funcionar mais ou menos dentro do comportamento social esperado. Assunto para outro dia. Ô, Jucimar, só vamos esclarecer aí umas nomenclaturas aí, que pode ser que não seja tão simples para muita gente. Quando você fala de uma família monoparental, o que é? É uma família onde só uma pessoa exerce um papel de predominância. O pai sem a mãe sem o pai, ou só outro parente, como avô ou tio. Entretanto, não tem esse papel de duas pessoas, dois pais, duas mães, mãe e pai. Monoparental. O mantenedor desse grupo? Isso, ele é mantenedor desse grupo.
Possivelmente, em alguns casos, não financeiramente, mas ele é mantenedor no sentido de que é ele que estabelece a moral e a regra. Ele que tem a prerrogativa da palavra final. No parental, então, o exemplo que a gente tem é uma mãe solteira que cuida dos seus filhos, não é isso? Perfeito. E biparental, o que vai ser? É, por exemplo, uma mãe e um pai, ou 2 pais, 2 mães. Ou vô e uma avó? Ou uma avó, os 2 tios, mas ligado por laço de família. Lembrando que não seja consanguíneo, né? Aqui a ideia não é necessariamente da consanguinidade, mas a noção de autoridade, de pertença. O filho, ele pertence à família. Essas coisas, essas nomenclaturas, elas têm que ficar muito claras, porque pra gente é muito tranquilo, né? Mas a gente não sabe quem tá ouvindo. Foi mal aí. Vamos lá, vai me corrigir aí. Atropelar alguma coisa. Então, a família, ela possui o que nós chamamos no processo de socialização de significativos. Significativos são, por exemplo, o pai e a mãe, ou no caso de uma família monoparental, o pai ou sua mãe, esse responsável. Esse significativo é o que vai dar na socialização primária o processo de apresentar o mundo ao ser humano. Na socialização primária, forma-se a personalidade da pessoa. É onde a pessoa passa a conhecer o mundo, a primeira visão de mundo que ela tem, que até então para ela é única. Você deve lembrar da sua infância que houve um momento dela que você achava que o seu mundo circulava em torno do que acontecia dentro dos seus laços familiares. Depois você passa a conhecer outras coisas. E tem a relação do mundo que você conhece. Então esse é o princípio que nos é apresentado pelos nossos significativos. No meu caso, os meus significativos foram os meus pais que me apresentaram o mundo, em um determinado local, que é a cidade de Contagem, e me apresentaram o mundo dentro das relações que eu conheço. Uma família, classe média, baixa, talvez, digamos assim, não viaja, não tem carro, não possui determinados bens de consumo. Então, na minha infância, eu me localizei dentro dessa realidade e essa realidade fazia sentido para mim dentro do contexto que eu estava. Isso significa que eu fui socializado, ok? Exato. Beleza. Uma vez socializado, acontece dentro da família, que é a socialização primária, nós passamos para a socialização secundária. Quando nós começamos a aprender que o mundo não é aquele reduto que nós temos dentro da primeira infância, que ele é mais do que aquilo. Aqui nós temos o contato com os submundos. Submundos, a consciência de que o mundo ele é mais amplo, que ele extrapola a sua noção de família. Talvez, não sei, se alguém aqui já teve a experiência, por exemplo, quando foi levado para a escola pela primeira vez, no prézinho ou no primeiro ano, ele chorar, ficar com medo na hora que o pai leva até a porta da escola, aí o pai manda ele para dentro da escola, ele vai sozinho e o pai fica do lado de fora. Esse é o momento onde a criança começa a ter contato com outros mundos, ou submundos, dentro da realidade que ela conhece. Geralmente isso provoca um choque, uma decepção com o que está em volta dela. Esse choque leva estresse, porque a realidade que a criança conhecia até então passa a ser desconstruída ou destruída. Esse choque pode ser chamado de trauma, Josimar? Ele pode gerar trauma. Ele gera geralmente trauma. Ele pode ser benéfico ou ele só traz problemas para o desenvolvimento social dessa criança? Trauma, se gerar trauma, geralmente vai gerar algum malefício. Mas isso aí eu não consigo abordar tanto. Porque a ideia desse choque é não levar o trauma, que é essa ruptura, essa carga negativa da experiência. A ideia é levar uma ruptura no sentido de você passar por um estresse, um choque de realidade, desconstruir parte do que você conhece, agregando outros submundos à sua realidade. Então, eu quando fui para a escola, ou para a igreja, ou para alguma outra instituição no final da minha infância, eu não abandonei a noção que eu tinha de família. Eu continuo com a noção de família, que eu passo a agregar outras coisas além da minha família. Outras pessoas e outros agentes, além dos que eu conhecia até então. Eu consigo, quando a socialização é correta, primária e secundária, coexistir com submundos diferentes. Mas o que acontece com uma criança que ela passa por uma má formação desses processos de socialização?
A ideia é que se ela não guia esse caminho, socialização primária, socialização secundária, ela vai ser um cidadão com problemas de convivência. Ela não vai conseguir assimilar a realidade que ela está na volta dela. Por exemplo, ela não vai conseguir aceitar algum tipo de regra. Se na sua primeira moral você aprendeu, por exemplo, que o que é seu, ponto final, e aí você se coloca diante de um mundo onde você precisa aprender, por exemplo, umas relações de amizade, onde você precisa compartilhar. E a sua primeira relação não foi bem construída, você vai ter dificuldade de construir outras relações sociais no decorrer da sua vida. Isso pode, eu citei o exemplo aqui da amizade, mas a gente pode pensar também a questão da obediência, ou da sujeição a regras, sujeição à autoridade, a forma de questionar, aceitar e viver em conjunto. A pessoa que não passa por isso vai ter mais dificuldade de aprender isso e pode ter frutos bem negativos desse processo. A grande questão aqui é a seguinte: em sociologia, uma pessoa ela não compreende as realidades sociais, ela vai sofrer algum tipo de sanção, ela vai ser excluída do mundo social. Então, uma pessoa, por exemplo, é mal criada dentro de uma família ou não tem acesso aos componentes completos de uma família, por exemplo, porque ela vive em uma família artificial, ela vai sofrer prejuízo nas outras instituições que ela enfrentar. Vou citar aqui um exemplo bem prático, talvez. Uma pessoa que é criada por uma família monoparental, só pela mãe, por exemplo, dentro de um contexto onde todas as demais crianças são criadas dentro de uma família parental que tem pai e mãe. Quando tiver um feriado do tipo Dia das Mães ou Dia dos Pais, essa criança vai sofrer porque ela não teve acesso ao que as demais crianças tiveram. Aqui nós temos o papel, por exemplo, do bullying, temos o papel da exclusão social. Você não consegue preencher as lacunas daquilo que o seu mundo chama de normal. Conseguir? Beleza, manda bala. Então, a ideia é o seguinte: a socialização primária é família, socialização secundária, você é apresentado a novos sistemas, e uma vez apresentado a novos sistemas, a sua personalidade, a sua forma de ter a sua consciência, ela vai se moldando, vai se adaptando, e é aí que nós temos a primeira vez a noção de identidade de uma pessoa sendo feita. Você deve, talvez, lembrar que está ouvindo, em algum momento da sua vida que você não se identificou com seus costumes familiares. Aquilo ali é uma marca da identidade. Você possui parte do que é da sua família, mas você já assimilou caracteres de outros submundos, então algumas coisas não se parecem com a sua família. Talvez um exemplo mais simples aqui seria uma família que gosta de sertanejo e na adolescência o indivíduo conhece, por exemplo, o rock com seus colegas de escola e passa a se diferenciar da sua família em alguns aspectos, embora ainda continue pertencente àquele mundo da família. Ok? Exato. Então aqui, uma vez socializado, essa criança vai precisar agora aprender a viver dentro desses submundos, ou, de uma forma mais tranquila de falar, instituições sociais. São basicamente uma forma de controlar o indivíduo. Instituições sociais, uma forma de controle social, uma forma de ensinar o indivíduo a ser parte da sociedade que ele nasceu. Na nossa sociedade, por exemplo, nós precisamos passar por algumas etapas. Essas etapas, elas estão permeadas aí pelas instituições, para nos ensinar a ser como nós somos, ensinar a gente a saber o que a gente pode e não pode fazer. Nas instituições sociais, nós temos os processos de interação e relacionamento. Eles são obrigatórios, não tem como eu me distanciar deles. E essas instituições sociais, elas são artificiais, porque não é natural do ser humano isso. O ser humano não tem essa noção de instinto. Ele precisa ser ensinado a viver dentro do contexto que ele está vivendo. As instituições sociais, elas são estruturas rígidas. Elas têm uma tendência de permanência. Vamos citar um exemplo disso. Você pode imaginar uma sociedade com outros tipos de família. Às vezes, uma família diferente do modelo familiar de 50 anos atrás. Mas é muito difícil imaginar uma sociedade que não exista família. Porque é uma instituição que ela já está
estabelecida, ela é rígida, então ela tem essa tendência de permanecer ao longo do tempo. Muda a cara, muda um pouco a forma, mas ela permanece. Esse processo de permanecer é o que nós chamamos de uma instituição social, que ela foi cristalizada. Ela não passou com o tempo. Ela fica dentro daquilo. Vamos lá. As instituições sociais, elas possuem esse caráter que é normativo. E aqui, vale lembrar que as instituições, elas possuem 5 características. Uma delas é a coercitividade. O que é isso? Se você não cumpre determinado papel, você vai ser punido. Vamos citar um exemplo da escola. Você vai para a escola sem uniforme, existe uma punição para aquilo. Seu nome é anotado, você toma uma ocorrência, você volta para casa. Dentro da família, você fala alguma coisa que seus pais não querem ouvir, você toma um pescotapa, você ganha um puxão de orelha, fica sem mesada, ganha uma mesada na cabeça, vai depender da família. O caráter punitivo, ele sempre vai existir numa instituição social. Então, como eu sei que o que eu estou vivendo dentro de uma instituição, se eu descumprir alguma regra daqui, eu vou ser punido? Se isso acontecer, é sinal que você provavelmente está numa instituição social. Dúvida, gente? Até aqui, para mim, tá ok. O que o pessoal tá achando aí? A Deni, o Alan? Ótimo. As instituições sociais, elas também possuem uma autoridade moral. Vamos lembrar o exemplo da família? Autoridade moral são aquilo que nós chamamos lá atrás de significativos. Normalmente são os pais, dão esse tom de autoridade. Em uma tribo indígena, essa autoridade moral pode ser outra coisa, um pajé, pode ser uma outra pessoa dentro daquilo ali. Mas a instituição social, ela precisa de uma autoridade moral. Dentro da escola, por exemplo, essa autoridade moral às vezes é ocupada pelo professor dentro da sala de aula, o disciplinário, o pedagogo, o diretor, por aí vai. Toda instituição social possui uma autoridade moral, que é a pessoa que tem a autoridade de recompensar comportamentos positivos e fazer valer a sua autoridade com punições, lembrando a ideia de coercitividade. As instituições sociais, elas são objetivas, ou seja, ela não depende da minha vontade. Posso não gostar de escola, mas escola existe. Posso achar meus pais chatos, mas não tem como eu ficar fora de uma família. E não tem como eu ir a ser cidadão sem uma família. A ideia do Mowgli, do Menino Lobo, essas histórias aí são só histórias da Disney. Não é possível isso no mundo real. Então aproveita que você pegou esse exemplo do Mowgli aí. Desculpa ele, por que é que o Tarzan, por exemplo, por que ele é um exemplo ficcional e ele não poderia ocorrer no mundo real? Porque uma pessoa como Tarzan, que crescesse e se valesse por si só das regras, não conseguiria alcançar o desenvolvimento das suas faculdades. Ele precisa de um externo a ele. Está querendo dizer que um bando de gorilas é incapaz de criar uma criança? Provavelmente os gorilas iam fazer dele uma bola de beisebol. O Jucimar Marlos, aí deixa eu só dar um pitaco nessa parte agora, que inclusive é o tema que geralmente é trabalhado dentro da temática natureza e cultura, na disciplina de filosofia logo mais para frente, né? Nas próximas semanas, inclusive, desse PET. O que acontece? No livro Filosofando, que é um dos livros mais tradicionais, né, de estudo de filosofia, material didático para o ensino médio, no capítulo sobre natureza e cultura, ela inicia com a história verídica, que aconteceu na Índia no início do século XX, das irmãs Amala e Kemala. Foram 2 meninas que eram chamadas de meninas lobo. Por quê? Porque elas por lobos. Alan. Falhou, cara. Falhou aí, o que você estava dizendo aí foi... Não, eu tô dizendo que essas meninas, uma de 7 e uma de 5, se não me engano, a idade era essa. Depois eu vou consultar, se estiver errado eu corrijo. Elas foram criadas por lobos e elas foram encontradas, né, nessa floresta na Índia e levadas para socializar, né, com seres humanos e ser inseridas ao mundo humano. Mas como elas foram criadas, né, nessa primeira fase da vida como lobos, elas não conseguiram socializar, né, com o resto da sociedade e chegaram a falecer por falta de hábito. Por quê? Porque o mundo da linguagem para elas não foi trabalhado desde o momento do seu nascimento, né? Elas já eram maiores. E aí elas não conseguiram absorver aquilo e lidar, né, com aquela situação. Então elas eram animais, elas não eram seres humanos, né? Embora seres humanos sejam animais, mas do que diz respeito à cultura. E aí tem uma das questões que fala justamente isso no livro.
Por que o mito do Tarzan, do Mowgli, não pode ser considerado verídico? Porque o Tarzan, ele é criado por macacos, né, por gorilas, na verdade, e na fase adulta ele é inserido na sociedade e ele consegue se adaptar naturalmente, sendo que isso não é possível. Corretamente. Só colocando aqui um parêntese, o caso dessas duas irmãs, é uma comprovação que elas foram colocadas na floresta assim, logo ao nascer. Podem ter chegado ali depois de algum determinado tempo, conseguiram sobreviver por causa de questões rudimentares ali, foram passando o tempo. Elas comiam carne crua, andavam como quadrúpedes mesmo, assim, né? Elas tinham os cotovelos todos modificados, por causa do que elas apoiavam o cotovelo e o joelho para andar. E a gente vai lembrar do processo de socialização que passa pela ideia da identificação e imitação. Elas chegaram na floresta, provavelmente depois já de desmamadas, elas talvez ali se perderam, os pais abandonaram de alguma forma. A partir do mundo que elas já tinham, elas passaram a imitar e se identificar com o mundo que passou a ser apresentado a elas. Só que os traumas daquilo foram tão grandes que elas não tiveram mais condição de serem... Mas isso aí não é igual aquele caso lá do Rômulo e Remo? Sim, eles foram criados por lobo, mas é um mito, né? De Rômulo e Remo, que eles amamentaram na lobo e por isso que eles sobreviveram e fundaram a cidade de Roma, né? É o mito de Rômulo e Remo. Mas não existe uma coisa verídica a respeito disso. Se eu não estiver enganado, né, Adenir? Com certeza que é um mito. A ideia disso tudo, como na mitologia grega que discutimos ontem, é dar uma ideia aí de que Roma é fundada por semideuses, né? Isso, a mesma coisa, por exemplo, na série Vikings, para quem assiste, que o Ragnar é tido como filho de Odin, por exemplo, e ele era visto assim, ele era forte, ele era bravo, ele era conquistador, porque ele era considerado filho de Odin. Exatamente. Tem um outro cara muito famoso aí também, que é considerado filho de Deus, eu não consigo me lembrar quem que é, peraí. Começa com J. Mas sai pra frente aí. Vamos lá, vamos seguindo. Jusimar? Jusimar, filho de qual Deus, Jusimar? Vamos seguir aqui, galera. Exterioridade. As instituições, elas agem de dentro para fora. Aliás, desculpa, as instituições, elas agem de fora para dentro. Quando nós nascemos, nós não temos a opção de falar assim, gostaria de um mundo assim, assim, assado. Não. Quando nós nascemos, nós nos deparamos com um mundo que já nos condiciona a agir e já nos molda de determinada maneira. Aqui nós podemos citar como exemplo mais prático, até um pouco simplório, os gostos por determinada alimentação, nossa alimentação que tem determinadas características, coisas que nós gostamos, tipos de roupa. Se nós estivéssemos em outra cultura, em um outro local, o mundo que nos foi apresentado ao nascer nos ensinaria a gostar de coisas diferentes. Timar, permita-me, mas dentro, você chegou a falar alguma coisa, eu perdi parte que minha conexão está muito ruim, sobre a questão instintiva. Existem grupos sociais, por exemplo, que nunca tiveram contato com outros grupos sociais em regiões bem adversas uma das outras, mas que acabam desenvolvendo algumas características muito peculiares, como, por exemplo, falando dessas questões sociais mesmo, a religião. Grupos que nunca tiveram e ainda assim, mesmo que adorando deuses diferentes, o sentido de religião ele é desenvolvido em todas as sociedades. Como que isso pode ser explicado? Aí, pegando aqui um gancho na antropologia, nós temos algumas explicações para as leis que são mais comuns. Hoje, na história das raças, das tribos e dos povos que nós temos, a maioria já foi construído ou assimilado dentro de outras culturas, mas nós temos, por exemplo, a ideia do tabu do incesto. O tabu do incesto é uma coisa universal. Toda cultura, toda sociedade, independente do campo do planeta que ela foi presenciada, o tabu do incesto é alguma coisa que foi verificada em todas elas. Não se descobriu. Eu lhe pergunte, Jusimar, o que é incesto? Incesto são relações afetivas e sexuais com membros da sua família próxima, primeira família. Pai com filho, filho com mãe, irmão com irmã. Essas relações são chamadas de relações incestuosas. Saudável. Em uma sociedade... Isso não é um condicionamento social ao longo do desenvolvimento social mesmo? Essa isso ideia é um condicionamento social universal. Sim, mas isso não foi desenvolvido ao longo da evolução humana? Isso, uma vez constituídos os povos, de alguma maneira eles chegaram nessa conclusão. A forma como a antropologia explica isso é relacionado com linhas de famílias que foram se desenvolvendo a partir de um primeiro povo-cultura. Esse é um dos princípios que foi
foi sendo replicado ao longo do desenvolvimento da história humana. Porque dentro da, perdão aí, tá? Porque dentro da própria evolução humana, né, quando a gente pega essa ideia de incesto, os grupos sociais que envolvem lá atrás, né, no Paleolítico, no Neolítico, lá na pré-história, nós estamos falando de clãs, né, que são grupos familiares mesmo, formado ali dentro desse desenvolvimento, quase que relação incestiva mesmo. É essa a pronúncia, né? Eu tenho certeza que isso está ligado à questão do instinto, né? Porque assim como existe aquele tipo de preferência sexual onde inconscientemente você considera o seu par imaginando o tipo de filho que você pode gerar da melhor forma possível, essa questão do incesto, ela pode ser desenvolvida a partir do momento em que se percebe que a prole gerada através dessas junções aí, em geral, tende a produzir pessoas com deformação ou com algum tipo de dificuldade maior, né? Preservação da espécie, né? Exatamente. Então, provavelmente, isso aí tem uma relação direta com a questão evolutiva mesmo. Mas quando a gente está falando de povos com cultura formada, a gente já está falando de uma decisão que não é objetiva, é uma decisão baseada em laços de parentesco mesmo. Exceção o pessoal ali de Adão e Eva ali, porque aquela galera ali então... Outra história. A gente pega o mito cristão, essa que não se aplica aos primórdios ali da família de Adão e Eva. A gente pega o princípio evolutivo, a gente vai observar que as relações instintivas do ponto de vista sexual não podem ser consideradas, por exemplo, com o homem ali na idade da pedra, que ele possuía clã, mas o senso de cultura ainda não estava completamente formado. A galera que saiu dali da Arca de Noé. Aí já não, aí já não sei. Vamos seguir? Só para terminar, a última característica, terminar essa parte, a última característica da instituição social é a sua historicidade. Instituições, elas podem mudar e podem deixar de existir ao longo do tempo. Mas, quanto mais cristalizada é uma instituição, como é o caso da igreja, da família, da escola, o que nós observamos é que ela, no lugar de acabar, ela vai ganhando outros contornos, outros contextos, e vai se readaptando dentro da sociedade. Nós não conseguimos até hoje, inventar, por exemplo, uma sociedade que não tenha escola, uma forma de ensinar diferente dessa, onde alguém passa o conhecimento para o outro, alguém que é considerado apto, o conhecimento para as gerações mais novas. Inclusive, a gente até discutiu isso ontem, né? O conceito de paideia grega, né? Que era a questão da educação do homem grego, que ela vai ser, né, a base, a própria ideia de mito vai ser base para a formação do conhecimento e propagação, né, desse conhecimento e dessa educação ao longo das gerações. Não significa que em algum momento da história humana essa instituição possa ser superada. Nós vemos os exemplos da ficção, como aquele filme Matrix, de a pessoa recebe conhecimento via download, ou alguma outra ficção aí que possa exemplificar isso. Eu só conheço Matrix. E embora a gente tenha feito, né, a gente está tendo que usar essa modalidade de conhecimento, e hoje a gente vê a possibilidade de muitos cursos EAD, mas se faz necessário esse contato entre indivíduos, né, para que seja formado, produzido conhecimento e tendo um aprendizado, né, de forma geral. Ainda não existe método melhor de educação do que o método de contato direto. Criamos ainda. Sim. Quem sabe agora, né? Com o chip, né, igual o Matrix, seria bom aprender a lutar Kung Fu. Bom, as instituições sociais, vamos seguir aqui, elas podem ser regulativas ou operativas. Então, elas são divididas nesses dois tipos. As instituições regulativas, elas têm essa função de regular mais clara. Toda instituição social regula as pessoas de alguma maneira. Mas as instituições regulativas são aquelas onde a característica da regulação mais à mostra. Por exemplo, a igreja. A igreja é uma instituição social regulativa. Por quê? A ideia é de que a pessoa que faz parte daquela igreja, ela tem uma determinada conduta a ser seguida, ela tem uma maneira de ser, de vestir, e tem alguém que vai estar cobrando ela padrão. Instituição regulativa.
você precisa estar dentro daquele molde ali. Tirar boas notas, ficar calado, sentar na cadeira, usar uniforme, seguir os horários. Ver como ela vai sempre controlando, regulando a vida do indivíduo no contexto que ele vive. Isso é uma instituição regulativa. Pode-se chamar de sociedades ou convenções da sociedade, ou seja, baseado naquilo que convém àquele grupo, essas regras. Ou seja, são convenções. Convenções, porque toda instituição social ela é artificial. Ela não surgiu do nada, ela foi criada para atender o objetivo daquele grupo. O rito de passagem, por exemplo, de alguns grupos tribais, já a pessoa, para alcançar a posição de guerreiro, precisa se submeter a uma prova, é uma instituição social que foi criada naquele contexto para poder medir a pessoa que estava apta àquele tipo de posição dentro daquela sociedade. O ato de você tirar uma carteira de motorista, por exemplo, é uma coisa artificial. Foi criada para criar-se um crivo para a pessoa que está apta ou inapta para dirigir um veículo. O alcançar o diploma de uma universidade ou de um curso médio é outra coisa que foi criada para distinguir aquele que foi capaz de operar dentro dessa instituição social que foi criada para que aquela sociedade funcionasse da forma que se espera, baseado nos seus costumes. Deixa eu emendar uma segunda pergunta nessa das convenções. Falamos de instinto também lá atrás. O ser humano não seria polígamo por instinto e monógamo por convenção? Acho que sim. A monogamia não é necessariamente natural, tanto que há sociedades que não a seguem. Assim como a noção de juventude associada à beleza não é uma coisa natural. Instituições onde as pessoas mais velhas, mais atraentes, mais cobiçadas, que se valorizam outras coisas. Então, essas preferências, esses padrões que nós temos, eles são artificiais. Embora eles foram ganhando seus contextos e contornos baseado aí com os costumes. Usar roupa, por exemplo, não é natural e é um costume que foi colocado aí pra gente. E um péssimo costume aqui no Brasil, porque o lugar é quente, né? Por que a gente tem que usar roupa? Você tá doido, cara? É uma alegria. Você tentou fritar um ovo pelado? Não, mas aí essa roupa, ela era só usar um avental, velho. Eu já tô bem... Não use roupa, use apenas um avental quando você for fritar um ovo. E roupa só no frio, mesmo assim, só pra se proteger. No calor, todo mundo nu. Mas, ô Jucimar, só voltando aqui, um exemplo dessa questão que você falou, né, tribal, é o filme Irmão Urso, né? Para os meninos que quiserem ter uma noção do que seria isso, essa questão do ritual. O filme Irmão Urso, ele representa justamente isso, né? Essa é uma passagem que o menino tem que passar para se tornar adulto. Sim, é um exemplo muito bacana. Lucas, o Intruso no Formigueiro, também trata essa coisa do rito de passagem. Eu nunca vi nenhum desses dois filmes aí, cara. E esse segundo aí me parece, pelo nome, ser uma porcaria. Como é que é o nome? Lucas, o Intruso no Formigueiro. Nossa, deve ser ótimo. Irmão Urso é um clássico, Marlon. Você nunca assistiu, não? Foi da Disney, né? Acho que foi o último filme da Disney feito em desenho à mão. Eu nunca assisti. É legal. Trabalha a questão do totemismo, do animal de poder. Ele queria que fosse um lobo, aí ele é um urso, aí ele fica puto. Aí os espíritos dos ancestrais transformam ele num urso, pra ele entender por que o animal de poder dele é um urso. Parece ótimo. É desenho, né? Tem musiquinha, legal. Bom, as instituições, elas podem ser regulativas, como o exemplo que eu falei da igreja, da escola. Elas também podem ser normativas. Normativas são instituições sociais, embora possuem a coisa da regulação, elas são muito mais baseadas em acordos e funcionam basicamente pelas normas que são colocadas dentro daquilo. Um exemplo de uma instituição social normativa é a Constituição Federal, que não estabelece pessoalidade, ela é impessoal, e ela estabelece critérios. Nós temos uma frase já bem batida que fala que você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo que não tem escrito numa lei não pode, ao estar liberado, você não pode ser condenado por isso. Isso é uma instituição social normativa. Podemos citar aqui também como exemplo o Código de Trânsito. Estabelece o que você pode e não pode fazer dentro do trânsito. Seguro ou inseguro, vai levar em consideração, por exemplo, se o ano dirige melhor ou pior.
levar em consideração se ele obedece ou não à norma. Uma vez obedecendo à norma, ele é aceito dentro daquela instituição, sem sofrer nenhuma penalidade por aquilo. Ok? Ok. Eu ficaria com a Sociedade Alternativa de Raul Seixas, mas tudo bem. Bom, então vamos lá. Fechando então a ideia de instituição social, nós primeiro nascemos e ao nascer somos socializados dentro da nossa família. Uma vez socializados, nós ganhamos o senso de moral. Na nossa infância, nós conhecemos outros submundos, são instituições sociais. Aí nós citamos aqui como exemplo família, igreja, Estado. Vamos, junto com a moral que nós recebemos da nossa família, oferecer costumes e modos de viver, formação da nossa personalidade, da nossa identidade, que é a figura da nossa construção como indivíduo. Mais ou menos o fato de você poder dizer: a minha identidade é essa porque eu sou assim, passei por essa e aquela instituição, sofri esse e aquele regulação, sigo essa e aquela norma, então eu sou um cidadão completo ou bem construído. Bacana, nunca vi um resumo construído tão bem em 47 minutos. Parabéns, Josimar. Demorou muito, cara. Essa primeira parte já foi um programa inteiro, cara. Pessoal, a aula de Sociologia do primeiro ano está encerrando aqui, mas você pode também acompanhar o conteúdo do terceiro ano num vídeo que vai estar linkado aqui no post. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima. Se você puder, é claro, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para ajudar a gente a divulgar esse trabalho para outras pessoas que também estão querendo estudar. Um grande abraço, até mais.